Olá a todos, sejam bem-vindos novamente aos nossos vídeos. Hoje temos um tema muito interessante para falar. Foi uma sugestão também de uma pessoa que vem acompanhando o meu canal no YouTube e é um tema que é bastante interessante para mim e estou muito ansiosa para vos passar este conhecimento e ver a vossa reação, o que vocês vão pensar, qual é o impacto que vai ter em vocês sobre este tema. Eu vou utilizar um livro para me ajudar aqui nesta apresentação sobre este tema. E o que me foi sugerido, o desafio que me foi colocado foi falar porque que há pessoas que têm boa energia, pessoas que são agradáveis, pessoas que dá vontade de estar com elas, pessoas que são resilientes, não é? Que lidam bem com os problemas do dia a dia, com as situações que surgem. Enquanto que há outras pessoas que são sempre muito negativas e são sempre vítimas das situações que acontecem na vida delas e são sempre pessoas negativas no sentido de nunca têm uma solução, sempre têm um problema. Tenho certeza que vocês conhecem todos esses dois tipos de pessoa. Agora, a minha questão é, qual é o tipo de pessoa que cada um de vocês tem sido? E qual é o tipo de pessoa que cada um de vocês realmente quer ser? Mas o que eu vos quero apresentar é porque que há esta diferença, porque que há pessoas que são tão positivas, pessoas que têm sempre soluções, dão sempre a volta por cima. Óbvio que também têm os seus momentos menos bons, não é? Os seus momentos que vão-se abaixo, mas que não deixam esses momentos ganharem delas. E temos aquelas pessoas que não conseguem superar, sempre dão um jeito de serem vítimas, sempre têm problemas e nunca têm soluções. Então, vamos lá. Antes de eu vos passar à parte científica sobre porque que estas diferenças existem, eu quero vos dar aqui dois tópicos que fundamentam o que eu vos vou apresentar. O primeiro tópico, que muitas pessoas já sabem, é que cerca de 70% do nosso corpo é água. Guardem este número, 70% do nosso corpo é água. E outra questão, a água, está mais do que provado cientificamente, responde às vibrações do meio exterior e mesmo do nosso meio interno, não é? Quando falamos do nosso corpo. Então, 70% do nosso corpo é água e a água reage às vibrações, às energias que chegam do exterior. Então, vamos guardar esses dois tópicos porque eles vão fazer todo o sentido ao longo da nossa conversa. Para vos falar sobre esta diferença entre estas pessoas, eu queria começar por vos dizer que a ciência, e nós já falámos sobre isso, a ciência tem demonstrado cada vez mais que é uma decisão de cada pessoa. Pode parecer assim um bocadinho cruel e agressivo eu vos dizer isto, mas a verdade é que é uma decisão das pessoas serem vítimas ou serem pessoas que enfrentam e resilientes com as situações que acontecem. Óbvio que eu não vos estou a dizer que é uma decisão do género. Não, eu quero ser vítima, eu não quero ser forte, eu não quero enfrentar os problemas. Não é essa a ideia que eu quero passar. O que eu quero dizer é que se a pessoa tomar consciência que tem sido uma pessoa negativa, tem sido uma pessoa que tem deixado energias ruins tomarem conta dela, se ela tomar essa consciência, ela pode fazer diferente. Então é sempre uma decisão de cada um de nós. Eu sempre costumo falar, não dá para culpar o marido, o gato, o cão, o periquito, nem o vizinho. Os únicos responsáveis somos nós. Bem, há algumas pessoas que têm a sorte de crescer rodeadas por outras pessoas de muito boa energia, pessoas que ensinam essas crianças, não é, a serem resilientes e vão crescendo nesse ambiente e é óbvio que se tornam nesse tipo de pessoas. E aproveito aqui para fazer um parênteses, falando sobre o nosso tema do vídeo anterior, e parece-me um bom exemplo, não é? Parece-me um bom modelo, ensinar as nossas crianças a crescer com essa perspectiva, com esse jeito de levar a vida, não é? Porque nós sabemos que cada vez está mais difícil, não é? E ensinar as nossas crianças a crescer com essa visão de que eles têm o poder, é eles que cabe tomar as decisões, são eles que são responsáveis. Acredito que estamos no bom caminho e é uma energia que o mundo está a precisar. Mas muito bem, então, temos pessoas diferentes, estamos aqui a falar de dois tipos de pessoas, as pessoas de efeito placebo e as pessoas de efeito nocebo, para quem já viu os vídeos anteriores. E já chegámos à conclusão que a ciência comprova que
mesmo que agora, neste momento, a pessoa não seja uma pessoa positiva, uma pessoa de boas energias, é uma decisão dela continuar ou sair desse tipo de comportamento, desse padrão. Então, mas porquê que isto faz sentido? Porquê que há de ser assim? Há um estudo super interessante que eu já conheço há imensos anos e que este ano saiu num livro e que me deixou muito feliz, porque é um estudo que te provocava ainda alguma controvérsia na ciência, e este ano foi publicado, é falado nesse estudo, neste livro, Mind to Matter, de Dawson Church, que é um livro extraordinário. Eu ainda nem o acabei de ler, ainda me falta aqui um bocadinho, mas já estou a falar sobre ele, porque é um livro maravilhoso. Obrigada pelo presente, mana. E é um livro muito poderoso. Neste livro fala sobre esse estudo que eu vos quero falar e que explica um pouco porque é que há pessoas tão positivas e pessoas tão negativas. Porquê? O senhor Emoto, que era um senhor do Japão, fez um estudo com 2.000 pessoas e com moléculas de água. Lembram de eu falar que 70% do nosso corpo é água? Pronto, é aí que entra essa importância. Lembram de eu falar que o nosso corpo, a água reage às vibrações que são manadas do exterior? Pronto, é aí que entra toda essa informação para este estudo. O Sr. Emoto, o Dr. Emoto fez um estudo com 2.000 pessoas, onde foram colocadas moléculas de água armazenadas. Essas moléculas de água, como em todos os estudos, estavam divididas em grupos. Havia grupos de controle, que ficaram lá guardadas, não receberam qualquer influência, e assim, de uma forma muito resumida, estas moléculas de água foram guardadas em ambientes super bem guardados, onde não recebiam qualquer frequência, em caixas específicas, para não receberem qualquer influência do exterior. Enquanto que outras moléculas de água foram guardadas, mas nessas 2.000 pessoas que fizeram parte do estudo foram orientadas, foram ensinadas a enviar intenções positivas para essas moléculas de água. Intenções positivas, estamos a falar de energias positivas, certo? Então vamos lá recapitular. Temos um estudo feito com moléculas de água, simples quanto isso, só moléculas de água, que foram armazenadas. Parte dessas moléculas de água não receberam qualquer frequência, qualquer energia ao longo de todo o estudo. Outra parte recebeu intenções positivas, energias positivas, dessas 2.000 pessoas que foram orientadas, foram ensinadas para assim o fazer. No fim, e vocês podem pesquisar sobre este estudo do Dr. Emoto, no fim, as moléculas de água que receberam intenções positivas tinham uma configuração, um aspecto totalmente diferente das moléculas de água que não tinham recebido qualquer tipo de vibração. E eram moléculas de água muito mais bonitas, muito mais impressionantes, vamos dizer assim. Eram moléculas muito mais fascinantes quando a gente olha para elas. Para além deste estudo com as intenções positivas, o Emoto e outros investigadores numa outra fase, mais à frente, quando perceberam este impacto que as energias exteriores têm na água, fizeram outro estudo em que as moléculas de água foram sujeitas a diferentes tipos de música. E aqui no livro eles até colocam as imagens. Eu vou tentar vos mostrar aqui nesta página. Uma molécula de água, quando é sujeita à música de Mozart, música de Vivaldi e rock. Agora, prestem atenção. Se é uma molécula de água, exatamente a mesma molécula de água, era suposto que todas tivessem exatamente a mesma configuração. Mas a verdade é que não é isso que acontece. O que é que significa? A água reage às vibrações que recebe do exterior, certo? Que era o que eu vos disse no início. E agora vamos refletir um pouco sobre isso. Se o nosso organismo é composto por 70% de água, se a água responde às vibrações que recebe do exterior, que tipo de vibrações é que nós temos produzido para nós próprios? Mais interessante,
Que tipo de vibrações é que nós temos permitido que as outras pessoas coloquem em nós? Porque é uma decisão nossa também permitir que as outras pessoas tenham um impacto negativo ou positivo, não é? Também há pessoas que têm impacto positivo, não é só negativo. Mas é uma decisão nossa e é muito interessante porque depois aqui no livro o próprio autor escreve uma frase que eu traduzi, porque o livro está em inglês, mas traduzi de uma forma muito simples, mas vou-vos ler. No fim ele conclui assim: então, se nós mandarmos energias positivas para o nosso corpo, energias do bem-estar, energias de saúde, pelo menos 70% do nosso corpo vai estar em sintonia com esse estado. Pelo menos, apenas 70%, não é? 70% do nosso corpo. Porquê? Porque estamos a falar da quantidade do nosso corpo que é água. E então, o que é que acham? Vale a pena? Vale a pena esse trabalho ou não? Acredito que sim. E aqui é muito interessante e eu na minha vida profissional já tenho encontrado situações dessas e tenho certeza que vocês também já conheceram pessoas que tiveram doenças muito graves e que superaram. E eu lembro-me de um caso de cancro de uma pessoa que tinha cancro e que superou de uma forma extraordinária. E a gente fica sempre se questionando como é que é possível que há pessoas que até não estavam muito mal e não conseguiram superar, não estavam muito mal biologicamente, e outras pessoas que estavam muito pior biologicamente e conseguiram superar os cancros, não é? Estamos a falar do cancro, mas podíamos falar de qualquer outro problema de saúde. Porquê é que isto acontece? Está aqui neste estudo e em muitos outros estudos e em tudo o que nós já falámos sobre o poder da nossa mente. Tem a ver com as energias que nós mandamos para o nosso corpo, tem a ver com o que a gente faz com este 70% de água do nosso organismo. Esta energia, estas intenções positivas, são passadas através de pensamentos, através de palavras, através de comportamentos, não é? Também tem influência a nossa alimentação, os nossos cuidados connosco próprios, mas só mudando as nossas intenções positivas em pensamentos e palavras já vai fazer toda a diferença. E eu fiz aqui uma cábulazinha para vos falar de... Quando eu estava a ler este estudo aqui no livro que eu vos falei, eu lembrei-me de um vídeo, de um canal de uma criança, que eu quero vos falar. O canal chama-se Show do Tiago. É um menino do Brasil e eu aconselho seriamente que vocês sigam esse canal, é muito interessante, é uma delícia. E há um exercício que o menino faz, uma experiência que se chama Experiência da Flor. E nessa Experiência da Flor, o menino, uma criança, tá? O que é que ele faz? Ele pega em duas plantas e durante 30 dias ele faz bullying com uma planta e durante os mesmos 30 dias ele cuida de uma planta, dá-lhe palavras de amor, de carinho, óbvio que dá os cuidados básicos, a água, as duas, tudo o que precisa dar para elas viverem. Mas depois cria uma energia diferente para cada uma delas. A energia do bullying, uma energia má, uma energia pesada, não é? E a energia positiva do amor, do carinho e do cuidado. E ao fim de 30 dias, a planta com que ele fez bullying está morta, está seca, não está bem. E a outra planta está maravilhosa, super bem, bonita, saudável. E no fim o menino até chora. Ele fica emocionado quando ele percebe o que é que ele fez com a planta. E é exatamente o que acontece entre nós, seres humanos. As plantas também têm imensa água e foi exatamente isso que aconteceu nessa experiência. E é uma experiência tão simples, tão maravilhosa e feita por uma criança. Então, se até uma criança consegue compreender o impacto que as palavras, que os pensamentos têm, que as nossas energias têm nas outras pessoas e em nós próprios, porque é que nós adultos não conseguimos ter essa consciência e não conseguimos fazer a diferença nessas energias que a gente manda para as outras pessoas e para nós? Eu acredito que não é assim tão difícil. Agora, pode ser difícil aceitar que assim seja, porque isso implica a gente deixar de culpar os outros pelos nossos problemas, implica a gente assumir a responsabilidade sobre tudo o que acontece nas nossas vidas e às vezes isso pode ser uma saída da nossa zona de conforto, e sair da zona de conforto nunca é confortável, não é?
mas o que eu posso garantir a vocês é que vale a pena, é construtivo e provoca toda a diferença. Espero que este vídeo seja útil. É um tema que a gente poderia fazer 10 mil vídeos falando sobre ele, mas eu acredito que eu consegui resumir o essencial. 70% do nosso corpo é água. A água, todas as nossas moléculas de água dentro do nosso corpo reagem em função das energias que são mandadas para elas, as vibrações que são mandadas para elas. Eu mostrei-vos aqui o exemplo de 3 moléculas de água, que se é água deviam ser 3 moléculas iguais e que elas reagem, elas transformam-se de acordo com a música que elas são sujeitas. E o mesmo acontece com as nossas vibrações, as nossas energias que a gente manda para elas. Então, podem pesquisar esse estudo sobre as moléculas de água feitas pelo Dr. Emoto. Então, se o nosso organismo reage de acordo com as energias que nós mandamos para ele e as energias que nós permitimos que as outras pessoas mandem para nós, porque nós não podemos dizer, não, eu não quero esse tipo de energia. As pessoas mandam, não é? Mas não podem dizer à pessoa, não, eu não quero falar contigo, ou não quero que tu mandes esse tipo de energia. Mas podemos nos proteger, podemos evitar de estar com esse tipo de pessoas e podemos colocar na nossa cabeça que não vamos permitir que essas energias cheguem até nós. É tudo uma decisão nossa. E sabem porquê? Porque está tudo aqui. Está tudo na nossa mente. Não esqueçam. Obrigada. Fico a aguardar os vossos comentários.